Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Pra Cima Porcô. Valeu pela sua presença, uma ótima quarta-feira a todos vocês e peço o seu like que ajuda demais. Se inscreva no canal, passamos os 12 mil inscritos, muito obrigado. E do lado dos comentários ali, fale de onde você é, deixa sua opinião sobre o react, hypa o vídeo que ajuda muito para subir para mais palmeirense. A gente agradece demais o seu apoio, a sua presença, seu like, seu incentivo, ajuda demais pra gente continuar produzindo conteúdo. E bora lá para mais um react aqui no Vamos Pra Cima Porcô. Bora lá para mais um react. Abel, mais Corinthians pela frente. Bastou ser eliminado num jogo com o Corinthians para criarem uma confusão, parecendo que tudo estava mal quando estamos a fazer o melhor arranque da história de pontos corridos do Palmeiras. Mas quando as narrativas são construídas e são suportadas, depois fica difícil dizer aos nossos torcedores que não está tudo bem, mas também não está tão mal como querem, e querem criar essas narrativas que está tudo mal. Portanto, vamos continuar a fazer o nosso caminho. Se me perguntarem se eu quero ganhar ao Corinthians ou quero ganhar títulos, eu prefiro ganhar títulos. Tá certo? Correto. Correto. Sim, sem dúvida. Só que é o seguinte, o jogo... Bom, a resposta dele tá correta, mas nem tanto. Por quê? Porque quando você coloca eu quero ganhar títulos ou ganhar do Corinthians, se você tiver só essas duas opções, você fala assim, não, eu quero ganhar títulos. É lógico que é melhor do que ganhar um jogo, por mais que seja do rival. Só que uma coisa tá ligada à outra, Abel. O Palmeiras não ganhou do Corinthians no Paulista. Quem foi o campeão? Foi o Corinthians, ou seja, tinha que ter vencido o Corinthians para ganhar o Campeonato Paulista. Então uma coisa tá ligada à outra. Em alguns campeonatos, não. Tipo a Libertadores. O Palmeiras pode perder do Corinthians agora, tomara que não. E ganhar a Libertadores é muito melhor, óbvio. Mas, e na Copa do Brasil? Fomos eliminados pelo Corinthians. Deixamos de disputar a Copa do Brasil, então deixamos de ter a oportunidade de ganhar o título. Então uma coisa está ligada à outra. E você, o que acha disso daí? Os jogos que o Corinthians tinha que ganhar, o Corinthians já ganhou. Sim. Esse jogo vale menos. Esse jogo vale mais para o Palmeiras. Muito mais. Em relação aos acontecimentos dos últimos jogos entre Corinthians e Palmeiras. Mais responsabilidade. Inclusive da Copa do Brasil, que eu acho que pesou mais, como o Abel falou. Pesou mais. Mas vale para o Corinthians vai jogar tranquilão esse jogo. Mais ou menos, né? Tranquilão. Lá embaixo do Campeonato Brasileiro. O jogo ganhou uma partida depois de 6 rodadas. Pascoal, o jogo para do com esse Corinthians negócio é amanhã. aí, Você para quer com esse esse negócio. Gente, é só você consultar. O jogo do Corinthians é amanhã. Meu, tá Você vendo, quer vovozinho? diminuir a importância do jogo pro Corinthians. Conhecemos essa estratégia. Ô, vovozinho, ele tá usando a mesma tática. Ele me comparar, meu. Não. O Flamengo não é vai lá, comparável, Corinthians e Palmeiras. Toma uma tarracada, toma um 3-0 e fazem assim. Não, Pascoal, que nada. O jogo é um dia antes do Você aniversário conhece do muito bem o Corinthians e O primeiro jogo do Stabile agora presidente mesmo até o final do ano que vem. Também tem isso. Agora, eu acho que é um jogo complicado. Corinthians e Palmeiras sempre é complicado. Mas Memphis já treinou, já está relacionado. E os caras não vão entrar contra nós de qualquer jeito. E nunca entram. Eles jogam mal contra outros times. Contra o Palmeiras, os caras dão uma vida, dão um carrinho de cabeça. Será que vão botar no sintético amanhã? Não é no sintético. O sintético é lá, na quarta-feira. O Garro... Amanhã, Copa do Brasil. O Garro vai ganhar sempre. O Garro não sei se... seguidos, né? Não, é Neoquímica, né? Neoquímica. O Garro vai pro sintético? Não sei. Primeiro é uma dúvida. Joelhão? Eu não sei se o joelho dele... Os outros estão fora mesmo. Já estão... O Martínez está fora. O Fabrício está me dizendo aqui, Fabrício da Fiel, que o Garro tem que jogar até esse sintético, não. Ranieri está suspenso. Ranieri e Martínez são os caras da confiança na marcação no meio-campo. Perfeito? O Ranieri era imprescindível para o Corinthians nesse jogo, porque ele já não tinha o Martínez e não tinha o Carrillo. É imprescindível, era fundamental, tá fora. O Carrillo tá fora. Vai jogar. Carrillo só o ano que vem. Sim, vai jogar aqui. Gilberto fora. Vai jogar aqui no meio. Memphis tá voltando agora. Os 4 meninos que jogaram contra o Vasco. Maicon, Bidon e Garro. Não sei se o Garro vai começar jogando. Não sei se o Garro começa jogando. Por causa do sintético. Por causa do sintético. É uma Mas aí o Kaique... Mas na verdade o jogo que vale pro Corinthians é o de amanhã. O jogo é o de amanhã. O único possibilidade... bom, muito obrigado. Porque eu falei isso, vocês já tiraram pedra. Agora vocês estão falando que de vale o de amanhã. Vovozinho, é um artista, vovozinho. Tá ligado? É um artista, vovozinho. Tô ligado. Já acho que eu tô desligado do movimento. Ele pegou vocês, hein? Ele pegou vocês. O jogo que vale pro Corinthians é o da Copa do Brasil, que é a única possibilidade que o Corinthians tem um título. Mas o que eu falei aqui é
Joga Corinthians e Palmeiras, toma de 3-0, passeio, você vai ver o que você vai ver o que Se bem que contra o Palmeiras esse ano o retrospecto é muito positivo. É diferente. Por isso que eu falei, deixa o Corinthians tranquilo. O Corinthians gosta disso. Mas ninguém fala nada. gente, Corinthians vai e com Palmeiras tudo é nos sempre dois. difícil. Depois tem parada pra seleção, depois tem parada pra Copa, pra data FIFA. Corinthians Vai ficar preocupado? Tem que jogar com tudo. Corinthians e Palmeiras é assim, você tem que jogar, dá 110%. Não tem essa. O Palmeiras vai querer entrar para descontar todas as derrotas que aconteceram nesse ano aqui e o Corinthians tem que sustentar isso. Dentro da sua casa, com todo o clima, com a sua torcida. O jogo é um dos jogos mais importantes. Você, Gustavo Zupac e Andréas Pereira. Qual o status do Andréas Pereira nesse Palmeiras? Chega para ser titular? 2, chega para ser o melhor jogador, o líder da equipe? Como é que você vê? Chega para ser titular, chega para ocupar o espaço deixado pelo Richard Rios. É para isso que o Andréas Pereira é contratado. O Lucas Evangelista tem jogado, o Evangelista é bom jogador. Não que o Andréas seja um jogador como o Rios, eles são de características diferentes. O Richard Rios é um jogador mais jovem, mais intenso, de mais força. Até me parece um jogador mais com o tipo do Palmeiras, do Abel Ferreira, do que o Andréas, que é um jogador muito refinado, um jogador de bom passe, mas ele vem para ocupar o espaço deixado pelo Richard Rios para ser o 8 da equipe do Palmeiras. Chega para ser titular, é um reforço de peso dentro do olhar, do contexto do futebol brasileiro. É preciso ver de que forma ele vai encaixar. E eu acredito que o Andréas Pereira, no jogo da Libertadores, dia 17 contra o River Plate, ele já será o titular do Palmeiras. Eu acredito. E sobre ser o melhor do time ou não, o Palmeiras vive um momento em que não dá para tirar o foco da dupla de ataque, né? O Vitor Roque, o Flaco vem jogando muito bem, o Vitor Roque cresceu demais, então acho que o Andréas Pereira chega nessa esteira, mas ele é contratado para ser um homem de meio campo, em um meio-campo que perdeu uma referência, como o Richard Rios, e que perdeu tecnicamente outra referência, que foi o Rafael Veiga, que está fora, mas que já vinha na reserva. O Andréas, ele pode suprir um pouco aquilo que o Veiga, infelizmente, não tem dado mais, e suprir um pouco daquilo que o Rios deixou de oferecer ao time do Palmeiras, embora sejam jogadores diferentes. Quero te ouvir também do impacto que o Andréas causa para esse Palmeiras. Eu concordo que é um jogador que chega para ser titular. Aliás, um investimento como esse num cara que tem a carreira que o Andréas Pereira tem, estava onde estava até essa transferência se tornar oficial, né, e ter sido anunciada, eu acho que ele não viria para cá se não fosse para ter os minutos que ele espera ter como um jogador referência na sua função, no seu papel no time. Ele traz qualificação ao Palmeiras, justamente por ser, como disse o Gustavo, mais refinado no jogar do que o Richard Rios. Não quero fazer comparação entre os dois, porque eu acho que são muitas distinções, mas o Andréas pode fazer muitos dos papéis que o Rios fazia e talvez com sobras, né? Uma reposição que faz com que o time esteja, em muitas situações, melhor servido do que estava antes. É uma ótima contratação e mais uma contratação que o Palmeiras faz neste momento, nessa época, que comprova a mudança de perfil, né? Então, em outros momentos, o Palmeiras talvez pudesse ter preparado a substituição do Rios com um jogador da base que merecesse esse investimento e essa espera. Ou pudesse ter feito uma contratação de... O Palmeiras vai e busca um jogador pronto, que é o que a gente tem falado, né? O Palmeiras investiu muito essa temporada, mas alguns investimentos, a maioria, todos em jovens, né? Tirando o Evangelista ali, jovens, e aí falta aquele jogador com mais casca, mais experiência, mais rodagem, e o Andréas, para mim, é esse jogador. Alguém que não tem um nome de perfil tão alto, fruto de observação de gente que é muito bem remunerada e é muito boa nesse tipo de coisa. Mas não, o Palmeiras foi no jogador, entre aspas, comprovado. Sim. Internacional. Então é um outro tipo de estratégia para contratar e reforçar a equipe e é mais um nome que chega para dar ao Abel, eu imagino, é a minha opinião há algum tempo, o principal, o elenco mais forte que ele já esteve
que ele já teve para trabalhar no Agora, assim, não dá para dissociar os jovens... É plot twist que os jovens chamam? Mudança, reviravolta? A reviravolta, né? Assim, eu sei que isso sim, você vai falar final da Libertadores. Eu sei que isso é um assunto que machuca o Andréas. Na época do Flamengo ele foi perseguido por isso, algo que fez mal a ele. Ninguém quer ficar pisoteando nos erros do passado. Mas é uma das maiores reviravoltas. Assim, eu não me lembro de no futebol ver um jogador que tenha indiretamente ou diretamente contribuído tanto com um erro para uma conquista relevante para o rival, anos depois ser contratado a peso de ouro por esse time. Sim, eu não me lembro de um roteiro como esse. Espero que o Andréas leve as perguntas que acontecerão na brincadeira. Sem dúvida. Mas a galera tá brincando que o Andréas, muito antes de ser contratado, já tinha virado o ídolo do Palmeiras. É um plot twist que a gente não está acostumado a ver no roteiro do futebol. Sem contar que um há uma boa chance assistência de grandes enfrentamentos entre essas duas equipes. Imagina. Só falta o Davidson pro Flamengo agora. Essa foi boa. Desculpa, estava entretido, doutor? É o mapa de calor que nós temos? Ou vamos lá, vamos colocar o mapa de calor do Andréas Pereira. Jogos 30 com o Fulham, né? 37 jogos, 2 gols, 5 assistências. Você falava do Richard Hughes, até pegar esse gancho. E hoje quem é que sobra? Hoje é o Evangelista que, na verdade, o Abel vai ter opções. O Abel pode naturalmente usar o Andréas como segundo, e aí Aníbal ou Emiliano Martinez e Andréas como segundo, e manter a estrutura que ele vem usando hoje, Felipe Anderson de um lado, Maurício do outro, ou eventualmente, se ele não tiver Felipe Anderson ou Maurício e quiser o meio-campo mais encorpado, ele pode adiantar o Andréas. O Andréas pode jogar como meia mais avançado, ele pode jogar nas duas. A questão é que, jogando de 8, como naturalmente eu acho que ele vai se encaixar, tendo todo mundo à disposição, nessa comparação com o Rios, tem ganhos e perdas. Onde é que o Palmeiras ganha com o Andréas na vaga do Richard Rios? Na parte técnica, na bola longa, no passe refinado. Ele é um jogador mais pensador do jogo do que o Richard Rios. Aonde o time perde na competitividade, na intensidade sem bola do meio-campo. E essa é uma característica marcante e que me parece indispensável do jogo do Abel Ferreira nessa era de 5 anos à frente do Palmeiras. Então é um encaixe. O Andréas não é um jogador tão intenso, tão competitivo como é o Richard Rios, mas ele traz tecnicamente um pensar diferente para o jogo do Palmeiras. É um encaixe possível de acontecer. Para a gente arrematar o Palmeiras, André Kfouri, uma vez que temos uma semana de Copa do Brasil, o Palmeiras é eliminado, então provavelmente nos programas de quarta e quinta a gente vai falar um pouquinho menos de Palmeiras e na sexta vai falar porque tem um certo jogo no fim de semana, que é o que eu já quero esquentar aqui. O Palmeiras foi o líder da fase de grupos da Libertadores, pega o River nas quartas, está brigando pelo título brasileiro, mas fez um bom campeonato mundial, mas se tem um asterisco, se chama Esporte Clube Corinthians Paulista. E vem aí um confronto, mais um, para tentar atrapalhar, para primeiro lugar, para pensar na vida própria, seguir ali o Flamengo, brigar pelo brasileiro, mas dar uma atrapalhada na vida corintiana. Como é que você vê o Palmeiras, entre aspas, engasgado para enfrentar o Corinthians depois de perder Paulistão e cair na Copa do Brasil? Entendendo que é um jogo especial, diferente dos outros, que as coisas acontecem internamente nos clubes, em ambos, né? Conforme o que se dá em campo, que nessa temporada, no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil, jogos em mata-mata, o Corinthians venceu, e venceu com méritos. Mas pouco depois do Campeonato Estadual, pelo primeiro turno do Brasileirão, o Palmeiras, o jogo foi em Barueri, né? Se eu bem me lembro. O Palmeiras dominou completamente o Corinthians, não deu chances, fez 2-0, assim, sem muitas dificuldades aparentes, e conseguiu controlar o jogo. E o Abel deu uma entrevista na época dizendo que esse era o jogo que o Palmeiras deveria ter feito no Campeonato Estadual e que era, óbvio, né, bom vencer assim a equipe que tinha ganhado o título do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Agora, são jogos diferentes porque primeiro, né, é um outro momento. O Corinthians vem com grandes dificuldades no Campeonato Brasileiro, com muita gente indisponível, com problemas para escalar uma equipe competitiva. Nesse sentido, a vitória sobre o Vasco fora de casa foi uma surpresa, não só pelo resultado, mas pela atuação de muitos jogadores jovens que o Corinthians tem hoje. Não dá para saber como essa equipe vai se comportar, né? Muitas peças do time vão se comportar num clássico, um jogo de perfil diferente, mas é de fato para o Palmeiras e para o palmeirense um problema ao longo de 2025, em especial nos torneios em mata-mata, o clássico com o Corinthians, estatisticamente. É isso que vai aparecer quando o ano de 2025 for revisitado.
Chegou a hora do Palmeiras fazer um grande jogo contra o Corinthians, principalmente em Itaquera. Palmeiras que não vence lá desde 2022. Corinthians venceu o Palmeiras atualmente no Allianz 2 vezes pela Copa do Brasil e na final do Paulista ganhou as 2 vezes no Allianz. Então a gente espera uma postura bem diferente do Palmeiras nesse domingo, que vale 3 pontos e vale nossa manutenção aí na briga pelo Campeonato Brasileiro. Tem que ir pra cima dos caras com tudo. É final de Copa do Mundo, a torcida vai esperar uma boa atuação do Palmeiras. Bom, me diga aí o que você está esperando para esse domingo. O que você achou do React? Deixe seu comentário, que é muito importante. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Aqui é Vamos Torcer Porco. É nóis.